botar no YouTube? Aleluia! Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Jesus Cristo é a solução de todos os seus e os meus problemas. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Saúdo aos amados irmãos, amigos, ouvintes da Web Rádio El Shaddai e também do Facebook, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Com a permissão do Deus Altíssimo, também esta gravação estará no YouTube. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta que devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocar por Ele enquanto Ele está perto. Traduzindo, temos que buscar o Senhor enquanto estamos vivos. O ser humano, em especial os cristãos, perdem muito tempo com preocupações terrenas, com as paixões, perdem tempo discutindo futebol, política, porém esquecem de ter intimidade com seu Criador. É na oração que nós temos comunhão com Ele, porque na verdade oração é diálogo, e diálogo é de duas ou mais pessoas. Aleluia! Então, meus amados, precisamos nos voltar mais de todo o nosso coração para o nosso Deus. Ele que nos dá fôlego de vida, nos dá saúde, nos dá sabedoria. Ele que provê todas as coisas para que nela nós gozamos. Sem Ele, nada podemos fazer. Somos pó e cinza, relva. A relva, ela pela manhã está verde, à tarde murcha e cai. Aleluia! O pó, quando o vento ele bate, se dissipa. Somos neblina, Tiago, capítulo 4, e seu verso de número 13 e 14. E quando o sol abre e o vento dissipa, assim é o homem, ser humano. Porém, o nosso Deus e a sua palavra, que é inerrante, única regra de fé para todos que crêem em Jesus. Amém? E sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura, liberta, leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Amém? Encontra-se hoje carta que escreveu o escritor aos Hebreus. Por algum tempo, essa carta, ela era destinada, ou seja, era como Paulo, seu escritor, porque a Bíblia, 2 Timóteo 3,16, toda a Bíblia,
toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Amém? Porém, teve cerca de 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa carta, ela foi destinada aos hebreus, ao povo de Israel, o povo que Deus tinha escolhido. E aí, no capítulo 7, aleluia, da carta aos hebreus, e o seu versículo de número, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Diz assim a partir do verso 14, Hebreus 7, verso 14 a seguir. Pois é evidente que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Presta atenção a esta palavra sacerdócio, o que acabamos de dizer, fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regra relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre. Aleluia! Segundo a ordem de Melquisedeque, a ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Aleluia! Jesus se tornou, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes têm havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, porquanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive para sempre. Aleluia! Pois vive sempre para interceder por eles. É de um
sumo sacerdote como este que precisávamos, santo e inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aleluia! Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Oremos, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra esta que é viva e eficaz. É mais afiada do que espada de dois gumes. Porque a Tua palavra, Senhor, é bigúmia. Serve primeiramente para os que pregam e depois para todos os que ouvem. Por isso, Senhor, faz prosperar em cada coração nesta tarde, não só os que estão vivos pela web rádio El Shaddai, também pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. A Tua palavra revela-se, renova-se a cada manhã. Faz prosperar nos corações. Santifica, Senhor, pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. Toma as mentes e os corações de todos, o de perto e de longe, cativa a Ti. Aleluia. Fala aos corações. Fica conosco, Senhor. É o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e amigos ouvintes, na verdade, a Bíblia ela é composta de 66 livros. Aleluia! 39 na Velha Aliança. Falei Velha Aliança. E 29, aleluia, 27, melhor dizendo, da Nova Aliança. Velha 39, Nova 27. Aleluia. Esta carta lida aos Hebreus, ela foi exclusiva ao povo hebreu, o povo de Israel, porque o povo de Israel, até os dias de hoje, na sua maioria absoluta, não aceitaram o Senhor Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o Salvador único e eterno e suficiente Salvador de toda a humanidade. Como eu disse anteriormente, muitos aleluia, do Pai da Fé aceitaram esta carta como sendo de Paulo. Paulo que outrora era Saulo. Ele era, aleluia, fariseu. Ele era da tribo de Benjamim. Ele então tinha não só conhecimento,
como ele era zeloso pela lei de Moisés. Por isso, quando Paulo se converte ao próprio Senhor Jesus, ali o Senhor abre os olhos, a mente, para a sua palavra. E por conta disso, esta carta não leva o nome de Paulo, porque os hebreus tinham a raiva de morte, queria matar Paulo de todo jeito. Então, Paulo, para que ele ouvisse, lesse a mensagem, não colocou seu nome, porque se ele colocasse o seu nome, obviamente o povo hebreu ia descartar, não ia ler, porque da raiva mortal que ele tinha de Paulo. Aleluia! Porém, há muito tempo, muitos têm outra vertente dizendo que pode ser até uma mulher, e não pode ser uma mulher, porque a Bíblia fala de um homem que esteve na Itália. Paulo era homem e esteve na Itália, aleluia. Mas independente de quem tem sido o escritor da carta aos Hebreus, o importante é que a palavra é inspirada por Deus, amém? Glória a Deus. Então, meus amados, até os dias de hoje, os hebreus continuam achando que tem que ficar na velha aliança, chamando, aleluia, a lei de Moisés. Na verdade, nunca foi lei de Moisés. O Senhor levantou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Mas, no capítulo 7 que lemos, a Bíblia, ela fala que aquela lei, ela estava enfraquecida, pois não podia ser diferente, porque existia substituições dos sumos sacerdotes, até porque eles morriam e eram substituídos. E tem mais uma vertente que é agravante. O sumo sacerdote, no tempo de Moisés, era o seu irmão Arão. E todos eles faziam primeiro sacrifício por si mesmo, para expiação. Não era para perdão, é para expiar, ou seja, maquiar os pecados. Então eles faziam a expiação pelos seus próprios pecados e depois pelos outros. Aleluia! Mas o Senhor levantou Jesus, seu Filho amado, Salvador da humanidade. Então, hoje não existe mais divisão. Hoje não existe judeu. O judaísmo existe, a sua religião. Mas quando eles se convertem a Cristo, passa a se chamar igreja, povos, tribo, língua e nações. Quando se converte espiritualmente para Deus, é sua igreja. Não é mais chamado pela sua pátria, digamos assim. Então, meus amados, na verdade, nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Ela é viva e eficaz. O profeta messiânico Isaías, no seu capítulo 55, ele diz, verso 11,
pois a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará para aquilo que eu a enviei. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos ouvintes do Facebook, Web Rádio El Shaddai, todo o povo que nos ouvirá posteriormente através do YouTube, a palavra de Deus, ela diz que quando se levantava um sumo sacerdote, na verdade, ele não precisava ter juramento do Deus Altíssimo, mas com Jesus foi diferente. Assim diz a palavra. Hebreus capítulo de número 7, 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, ou seja, não havia aniquilado o pecado. O povo vivia pecando na vida absoluta e depois sacrificava novilhos, aleluia, de um ano, sem mancha, sem mácula, para maquiar os seus pecados. E Deus um dia deu um basta de tudo isso, quando enviou o seu Cordeiro Santo, imaculado de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Isso mesmo, Apocalipse, capítulo 13, parte B, versículo 8, parte B. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que foi morto antes da fundação do mundo, pela onisciência do nosso Deus, ele já havia separado para tal missão, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Interessante que naquela época era através do sacerdote que o povo levava as suas reivindicações para que ele, aleluia, suplicasse a Deus pelo povo. Mas hoje, com o sacrifício salvífico do Cordeiro de Deus Santo, que tira todo o pecado do mundo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, há quase 2000 anos, o véu se rasgou de alto a baixo, e hoje, através desse sumo e eterno sacerdote, que é Jesus, nós temos acesso diretamente com Deus Altíssimo. Amém? E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdote sem qualquer juramento. Mas ele, Jesus, se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus se tornou, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Sacerdote eternamente. Aliança superior. Tudo isso em Jesus. Fique ligado. A palavra de Deus, ela tem endereço, não volta para ele vazia. Amém? Ora, aquele sacerdote tem havido muitos, porque a morte o impedia de continuar em seus ofícios, ou seja, de sacerdote. Mas visto que vive
para sempre, Jesus. Tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eles quem? A humanidade, o ser humano. Amém? Glória a Deus. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro e separado, aleluia, dos pecadores e exaltado acima dos céus. Glória seja dado ao Senhor Jesus. Ao contrário dos outros, sumo sacerdote, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amados, Jesus, ele é o sumo sacerdote para sempre. Ainda em carta aos Hebreus, seu capítulo de número 4, verso de número 14 ao 16 está escrito: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aleluia! Mas sim, alguém que, como nós, presta atenção, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Glória a Jesus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Jesus é a solução de todos os seus e os meus problemas. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, problema na saúde, ele cura. Ele disse na sua palavra, em Mateus 8, verso 7, eu irei e lhe darei saúde. Aleluia! Se o problema é no casamento, ele tem a solução. Ele derrama do seu amor nos corações, para que todos, aleluia, venham obedecê-lo. Ele sela ainda com o Espírito Santo, que convence a humanidade do pecado, do juízo e da justiça. Em João Evangelho, no seu capítulo 16, verso 7,
E o verso 8 ele disse: é bom que eu vá para o Pai, porque se eu for, mandarei da parte do Pai o outro conselheiro, o Espírito da verdade, e quando ele vier, convencerá o homem, que é ser humano, do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não quer em mim. Da justiça, porque o príncipe deste mundo, aliás, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Satanás, o diabo, ele já está condenado. Por isso, meus amados, a palavra de Deus diz, Efésios 4, e no seu versículo de número 27, não dê lugar ao diabo. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então Jesus, como nós, ele se humanizou, ele se fez carne, ele se humilhou e achando-se como homem, foi até morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobrem todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Rei e Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia! Muitos ainda vivem buscando a velha aliança, mas Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Quando na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está tudo consumado. Ali ele cumpre a lei. E ali agora não é mais a lei que está regendo, mas sim a graça. E a graça é o próprio Senhor Jesus. Ele é a graça que nos mantém vivo, esperançoso de um dia estar com Ele para todo sempre. Ele disse em João 14, verso 1 e 3, aleluia, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu esteja, vós estejais também comigo. Amém? Essa é a esperança da igreja que vai subir. A igreja não é as paredes, a igreja invisível que somos nós, porque quando tem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no nosso meio. O Senhor Deus não habita em templo feita por mão humana. Assim está escrito em Atos 17, verso 24. Eu, Senhor, não habito em templo feito por mão humanas. Aleluia. Porém, ele nos criou, nos formou e somos templo e morada do Espírito Santo. Assim diz a palavra, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. No capítulo de 1ª carta aos Coríntios, seu capítulo 3, verso de número 16 e 17, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e todo aquele
que destruir esse templo, que sois vós, Deus o destruirá. Muitos estão destruindo esse templo com bebida fermentada, tabagismo, drogas, aleluia, de várias maneiras, tabagismo, adultério, tudo isso destrói o corpo humano, que é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, na primeira carta aos Coríntios, levantando o teu servo Paulo, e ele diz o seguinte: louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Verso de número 18, primeira carta aos Coríntios 6, 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, é fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário, templo, santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então ele tem que ser santo. E a palavra santo é separado. Não podemos destruir o nosso corpo. Muito destrói, aleluia, com bebidas, destrói com alimentos que não são bons, destrói o corpo com tabagismo, com imoralidades sexuais. AIDS está matando há mais de 4 décadas e não tem cura, só Jesus. Então, meus amados, não deixe que ninguém vos engane. Cristo, ele é o fim da lei. Ele é o sumo e eterno sacerdote. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Roma, em Romanos capítulo de número 10, verso 1 ao 4, ele diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelo israelita é que ele seja salvo, porque não estão salvo. Salvação é na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Glória a Deus. João 14, verso 6. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelo israelita é que ele seja salvo, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas não é o suficiente ter zelo. Melhor é, aliás, obedecer do que sacrificar. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia num conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Amém?
louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Meus amados, ainda o apóstolo Paulo, ele escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, concernente à lei. E ele diz assim, presta atenção que fica fácil, porém precisamos do Espírito Santo, porque é Ele, o Espírito Santo, que abre a mente, revela a palavra. Amém? Será que com isso estamos começando a nos recomendar nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas, de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, aleluia, escrita em nosso coração. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida a todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, aleluia, não em tábuas de pedra, como foi lá em Êxodo, capítulo 20, verso 1 a seguir, aonde o Senhor deu a lei escrito em tábua de pedra. Mas o apóstolo Paulo diz, vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábua, aleluia, de corações humana, aleluia. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Amém? Ele nos capacitou para sermos ministros. Presta atenção. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra. Letra aqui, meus amados, não é a palavra de Deus. Letra aqui é a lei, porque na lei é que matava. Se alguém fosse réu, condenava, dando a sentença. Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, e o Espírito Santo, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito na sua ignorância, quando vamos exortá-lo na palavra, ele diz a letra mata. Qual é a letra que mata? Se a Bíblia é a letra que mata, não é para você, nem para mim, meditar nela. Se a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, é ignorância do povo, falta de conhecimento, falta do Espírito Santo em sua vida. Porque o verso 7 tira toda dúvida, de 2 carta aos Coríntios 3:7. O ministério que trouxe a morte foi gravada com letras em pedras, mas o ministério veio, aleluia, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés,
por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvaneça, desapareça, é isso que está falando. Agora o verso 8 diz, não será o ministério do Espírito, e esse Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Verso 14 diz assim, aleluia, mas ainda vamos ler o 13, segunda carta aos Coríntios 3,13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, olha o 14, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até o dia de hoje, o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é que ela é removida. Outra versão diz, porque Cristo aboliu a lei. Na NVI diz, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque somente em Cristo é que é removida. Por que somente em Cristo? Porque quando aceitamos a fé, o Evangelho, aleluia, da verdade, Efésios, capítulo 1, 13, quando ouviste, aleluia, o Evangelho da verdade, nele creste, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ele que é a nossa garantia para a nossa salvação. Todos que não têm o Espírito Santo de Deus, continua com a mente bloqueada. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Aleluia! Mas há poder em Jesus. Ele é a solução de todos os seus e os meus problemas. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele mesmo disse, vinde a mim, todos vós, que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo não é pesado, aleluia, e meu jugo é suave. Mateus 11, do 18 ao 30, melhor dizendo, Mateus 11, verso 28 ao 30. Louvado seja o nome do Senhor. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado e oprimido, aleluia, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, não importa qual é o seu problema, não importa a sua dificuldade, não importa o que você cometeu, diante dos homens não tem jeito, mas diante do nosso Jesus,
Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele vive, está à destra do Pai, aleluia, e intercede por nós, aleluia, meus amados. Romanos 8, verso 14, quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e ressuscitou. Está à destra do Pai, intercede por nós. Amém? Era um sumo sacerdote como esse que precisávamos. E graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é o fim da lei. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Na cruz do Calvário, ele, aleluia, consumou tudo. Ele disse, está consumado. Hoje não somos mais escravos da lei. Hoje vivemos pela graça. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A João 8,36. João 14,6 ele disse, João 14,6, eu sou o caminho singular, único, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. A história, o caminho é que leva alguém a determinado lugar. E esse caminho que leva o ser humano da terra para o céu é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus Pai e os homens. Jesus, o homem Cristo Jesus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus. Já encerrando esta mensagem, a palavra de Deus, ele diz, ainda os escritor aos Hebreus, seu capítulo de número 8, isso aqui foi uma profecia de Jeremias, no seu capítulo 31, verso 31. Vamos à profecia de Jeremias, aleluia, no seu capítulo de número 31. E o verso 31 diz assim, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo ou sempre. Jeremias capítulo 31 diz assim, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão do Egito, quando tomei pela mão para tirá-lo do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quando confessamos e abandonamos, achamos dele misericórdia. Aleluia!
Foi isso que o escritor aos Hebreus lembra na sua carta, no seu capítulo 8, verso 12 ao 13. Está escrito assim, glória a Deus, porque eu lhes serei, mas deixa eu ler aqui do verso 10. Diz assim, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Aqui ele está repetindo o que falou o profeta Jeremias no capítulo 31, verso 31 a seguir. Esta é a lei que farei, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e a escreverei em seus corações. Serei o seu Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará a seu povo ou ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes serei, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova, aleluia, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Meus amados, Jesus é a eterna nova aliança. Como o tempo já não nos permite, para não ficar muito prolongado, no capítulo 9 de Hebreus, está falando dessa nova eterna aliança. No capítulo 10 de Hebreus, carta aos Hebreus, ela fala ao povo de Israel, ao povo hebreu, para que ele abra a mente, porque só Jesus, através do Espírito Santo, pode abrir as mentes que estão fechadas. Como disse Paulo, segunda carta aos Coríntios 3,14, porque até os dias de hoje, literalmente, quando se lê a velha aliança, ainda estão com a mente fechada. O véu fechou o coração para não abrir, porque só em Cristo é que podemos ser libertos dos pecados. Olha que diz a palavra. Aleluia. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. 1 de João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Ainda está escrito, aleluia, em Apocalipse, capítulo de número 5, 9 e o verso 10. Foste morto, aleluia, e com teu sangue compraste povos, tribo, língua, nações, e para Deus Pai fizeste reis e sacerdote. Hoje somos sacerdote, porque podemos clamar a Deus, podemos interceder pelo nosso povo, pela nação, pela igreja. Isso é o papel de um sumo sacerdote, porque não precisa mais fazer expiação de animais para o pecado, porque Jesus fez isso de uma vez por todas, quando ele entrou no santuário de Deus, no céu. Assim diz a palavra, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Olha que está escrito no capítulo 9 de Hebreus, verso de número 6. Estando tudo
tudo assim preparado, o sacerdote entrava regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem se apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isto é, uma instrução para os nossos dias, indicando que as ofertas e o sacrifício oferecido não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Era apenas prescrições que tratava de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação com água. Essa ordenança exterior foi imposta até o tempo da nova ordem. Olha o 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios que agora presente, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bode, novilho, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Amém? Jesus é o nosso eterno e sumo sacerdote. E ainda o Senhor Deus, Pai, jurou eternamente, dizendo no capítulo, aleluia, capítulo 7 de Hebreus, e no seu verso de número 25 a seguir diz assim, glória a Deus, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ele é, aleluia, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, aleluia, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, pelos seus próprios pecados que ele não tinha, e depois pelo pecado do povo, porque era assim que fazia os homens que era levantado como sumo sacerdote. E ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumo sacerdote a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Meus amados irmãos, Jesus, ele é a solução de todos os seus e os meus problemas.
Ele é a porta da graça. Esta porta que ele mesmo disse em João Evangelho, capítulo de número 10, 9. Eu sou a porta, e quem entra por esta porta salvar-se-á. Encontrará pastagem, alimentos. Meus amados, Jesus é a porta da graça, e ele jaz à porta. Desperta você que dormes, porque chegou o tempo, aleluia, que está o tempo mais próximo da nossa salvação, de que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo de número 13, verso 11. Agora é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos a fé, ou seja, fizemos aliança com Cristo, aceitamos em nosso coração Ele como de fato é, o único e eterno e suficiente Salvador. Não deixe que o inimigo vos engane, porque a Bíblia diz que muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos Cristo, aleluia, viria em nome dele, e se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Como está escrito em Mateus 24, verso 24. Já tem muitos falsos mestres Cristo, falsos profetas no mundo. Já há mais de quase 2000 anos, eles estão no mundo, enganando a muito. O espírito do anticristo está no mundo. E aqui eu encerro esta mensagem, já agradecendo a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por esta rica oportunidade que Ele me concede nesta tarde, domingo, dia 18 de setembro de 2022, 17 horas, 13 minutos. Aleluia! Meus amados irmãos, a Bíblia, ela vai dizer, primeira carta de João, seu capítulo de número 2, e o verso 18, olha que está escrito, aleluia, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Vamos nos despertar. Jesus é a solução dos seus e de todos os nossos problemas. Entrega a Ele tudo, sua vida, seus planos, seus projetos, sua família, e tudo será bem, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque vamos estar com Ele, se assim eu e você perseverar até o fim. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, pela sua bondade e misericórdia, essa tem sido minha oração, que Ele venha abrir as mentes, tirar o véu daqueles que estão cegos espiritualmente, ainda buscando na lei de Moisés, achando que eles estão certos, porque tem que guardar os 10 mandamentos. Não existe 10 mandamentos, existe um mandamento. João Evangelho, seu capítulo de número, aleluia, 13, e o verso de número 34. Um novo mandamento eu vos dou: amarás o teu próximo como eu vos amei a vós. Vós serás meus discípulos se amardes uns aos outros. No amor não se mata, no amor não rouba, no amor não adultera, no amor não cobiça, no amor se perdoa, porque o amor é o verdadeiro,
o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, mandou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João Evangelho 3, 16, 17. E encerrando, Romanos 5, 8. Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós miseráveis pecadores, deu seu Filho único para morrer em nosso lugar. E ele, Jesus, morreu por todos, para que todos que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para ele que morreu e ressuscitou. Amém? Que Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, continue falando aos corações, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai.